Diz assim a santa palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, amado Pai, maravilhoso, majestoso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, no Teu santo dia, nós temos esse privilégio, Senhor, que Tu nos dá de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, muitos queriam ter esse privilégio hoje, Pai, mas não podem porque são perseguidos mundo afora, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, que a Tua palavra ela encontre lugar nos nossos corações, Pai. E não somente isso, mas que ela possa fazer aplicações diárias na nossa vida cristã durante essa semana, Pai. É assim que eu te oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito provavelmente para cristãos romanos, ou seja, gentios. E se nós observarmos, o Evangelho de Marcos é um evangelho bem dinâmico. É um evangelho que não perde tempo com muitos detalhes, mas é um evangelho de uma narrativa que vai muito direto ao ponto, age de forma rápida, né? Então a sua narrativa é uma narrativa bem rápida. E o propósito desse evangelho, como os outros evangelhos, é apresentar Jesus como Filho de Deus, o servo sofredor que veio para tirar os pecados do mundo, dar a sua vida em prol dos pecadores. Então, a sua autoridade sobre a natureza, sobre as enfermidades, né? Sobre todas essas coisas, mas principalmente a autoridade de Cristo sobre o pecado das pessoas. Cristo era alguém que tinha autoridade sobre o pecado. E esse milagre aqui de Marcos vai demonstrar exatamente isso. Se nós observarmos, as multidões estavam ali afluindo, a fama de Jesus tinha corrido rapidamente e as pessoas esperavam ali naquele momento mais um de seus milagres. As pessoas esperavam ver algo maravilhoso da parte de Jesus. Mas Jesus ele vai mostrar algo muito além disso, muito além de uma cura física. Jesus ele vai mostrar que ele também cura espiritualmente, que ele perdoa pecados. Então os milagres em Marcos não são apenas atos de compaixão da parte de Cristo, mas sinais que autenticavam a autoridade divina de Jesus. Jesus ele pregava o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele praticava milagres, ele fazia coisas miraculosas para dar autoridade à sua palavra e de fato demonstrar que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Essa narrativa nós também vamos encontrar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, porém, aqui no Evangelho de Marcos ele vai dar uma ênfase muito grande a essa questão dos amigos que levam e a dificuldade dos amigos se depararem com Jesus, né? A dificuldade desse homem chegar até Jesus. Marcos ele vai dar uma ênfase a isso e essa trajetória que esses 4 amigos eles percorrem para que esse homem ele esteja frente a frente
com Jesus, né? Encarando todas essas diversidades. Então, vamos estar percorrendo esse texto essa manhã com a graça de Deus, e no final eu quero trazer algumas aplicações sobre esse texto para a nossa vida cristã, né? Um pouco do contexto desse texto aqui de Marcos, o capítulo 2, né, logo no início do capítulo 2, é que Jesus ele havia percorrido outras cidades, né? E é interessante que agora ele retorna a Cafarnaum. Nós já vimos aqui em algumas pregações que Cafarnaum é uma cidade muito importante para Jesus. É uma espécie ali de base, né, para o seu ministério. E é interessante também nós notarmos que as casas daquela época, né, de Jesus, as casas eram casas simples e geralmente tinham telhados planos. E geralmente elas tinham uma escada externa que dava para o telhado. Então isso facilitou para que esses amigos levassem esse leito até o telhado e descessem ali aquela maca, justamente o local onde Jesus estava. Então a arquitetura das casas da época facilitou para que os amigos eles conseguissem levar este homem até Jesus. Então acompanhe comigo o verso de número 1, que diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Então Jesus ele retorna à cidade de Cafarnaum e essa notícia corre rápido, né? Corre rápido a notícia de que Jesus ele estava em casa. Logo a notícia se espalhou, a popularidade de Jesus ela se espalhou rapidamente por conta dos seus milagres muito extraordinários, né? As pessoas elas se afluíam para ver se Jesus iria realizar algum milagre, se Jesus iria fazer alguma coisa miraculosa, né? Então, por causa dos sinais que ele operava, a sua fama já havia corrido por toda a região ali da Galileia. O verso de número 2 nos diz o seguinte: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. É certo, meus irmãos, que muitas dessas pessoas, quando iam ao encontro de Jesus, essas multidões que afluíam para ver Jesus, muitas delas elas queriam ver coisas miraculosas, né? Muitas delas não estavam muito interessadas na pregação de Jesus, mas elas estavam interessadas no que Jesus poderia oferecer a elas, né? Uma cura, um milagre. Então muitas pessoas elas procuravam Jesus, iam atrás de Jesus, multidões o seguiam, mas justamente porque queriam algo, queriam receber algo de Jesus, não necessariamente a pregação da palavra, a pregação do reino, mas elas queriam receber algo para a sua satisfação pessoal, para o seu bem pessoal, ou seja, alguma cura, algum milagre físico, mas não necessariamente um milagre espiritual. Isso é interessante, meus irmãos, porque as coisas não mudaram muito hoje em dia. Muitas pessoas elas vão atrás de igrejas, nós vemos muitas vezes muitas igrejas lotadas, né? Principalmente igrejas que pregam prosperidade, a gente vê essas igrejas abarrotadas de pessoas, né? Igrejas do ramo neopentecostal também, nós vemos muitas igrejas cheias. Mas por quê, meus irmãos? Porque muitas dessas pessoas, elas querem receber algo de Deus. Elas querem receber algo da parte de Deus, mas não necessariamente uma cura espiritual. Elas não querem que seus pecados sejam perdoados, mas elas querem receber uma cura física, elas querem receber um bem material. Por isso que nós vemos o evangelho da prosperidade ser tão próspero, né? Porque as pessoas, de fato, elas entendem que Deus ele é como se fosse um gênio da lâmpada, que elas vão esfregar a lâmpada e Deus vai realizar o desejo que elas querem. Isso era muito parecido no tempo de Jesus. Jesus realizava milagres extraordinários e as multidões se afluíam para onde Jesus estava, porque as pessoas queriam receber algo ali da parte de Jesus ou ver algo maravilhoso acontecendo naquele lugar. Mas é interessante porque o verso 2 diz que Jesus não se importava muito se tinha muitas pessoas, se tinha poucas pessoas. O objetivo de Jesus era pregar o reino, era pregar a vinda do reino de Deus. O final do verso 2 nos diz: e anunciava-lhes a palavra. Esse era o objetivo principal de Jesus, anunciar o reino de Deus para as pessoas.
Então, as multidões estavam ali, mas o objetivo de Jesus era anunciar o reino de Deus para essas pessoas. E observe, meus irmãos, que algo no final desse texto, da cura desse paralítico, vai justamente acontecer para corroborar isso. Jesus, ele anunciava a palavra. Muitas pessoas, elas não estavam muito interessadas na pregação da palavra, queriam ver algo miraculoso. E justamente quando Jesus operava um milagre, esse milagre dava autoridade para a palavra pregada, e muitas vezes as pessoas, elas glorificavam a Deus por conta do milagre que tinha acontecido e testificava a autoridade de Cristo. Os versos 3 e 4 nos diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, aqui nos versos 3 e 4, nós vemos alguns personagens que vão ser introduzidos nessa narrativa. Primeiramente, nós vemos Jesus nessa casa, pregando o reino de Deus, pregando a palavra. E agora, nos versos 3 e 4, nós vamos ver mais 5 personagens. Ou seja, 4 homens e mais um paralítico, um doente que está em uma maca. Então, esses 4 homens, eles conduzem esse paralítico numa maca e eles percebem o seguinte: nós não vamos conseguir chegar até Jesus por causa dessa multidão. A multidão era muito grande, nós não vamos conseguir transpassar essa multidão com essa maca. Mas isso não foi motivo para esses homens eles desistirem de levar esse homem paralítico até Jesus. Então eles tiveram a ideia de subir pelo telhado, subir pelo telhado, levar essa maca até o telhado e descer essa maca no ponto correspondente justamente onde Jesus estava. Meus irmãos, nós percebemos aqui que a fé desses 4 homens é uma fé ativa. Esses 4 homens, eles viram o seu amigo ali na maca, naquela situação, paralítico, mas eles simplesmente não oraram somente por esse homem, mas eles tiveram uma fé ativa de carregar a maca e levar esse paralítico até Jesus. Isso é uma fé muito ativa, porque muitas vezes nós temos a oportunidade de ajudar um amigo nosso, um familiar, seja quem for. Nós temos a oportunidade, mas nós somente oramos. Oramos e a nossa fé não é ativa. A gente não tem a ação de fazer algo por aquela pessoa. Mas esses homens, eles agiram diferente, eles tiveram a ação de fazer algo por esse amigo. Perseveraram e foram, de certa forma, ousados. Fizeram algo que ninguém havia pensado. Então, eles romperam ali todas as dificuldades que eles encontraram para que esse homem chegasse até Cristo. Interessante porque Tiago, ele vai falar justamente sobre isso, da nossa fé, ela não ser morta, mas ser uma fé ativa. Ou seja, a fé ela tem que ser acompanhada de boas obras. Muitas vezes nós temos a oportunidade de fazer algo por alguém, mas somente vou orar por essa pessoa, vou orar por fulano de tal, e simplesmente cruzamos o braço quando temos as condições necessárias para fazer algo mais por aquela pessoa, e não somente orar por ela. Obviamente, meus irmãos, orar é importante. Orar pelas pessoas é importante. Orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, mas também é importante a nossa ação, acompanhada da oração. A oração ela não pode ser algo que o crente se escora, simplesmente ele cruza os braços e só ora. Não, a nossa fé ela tem que ser acompanhada da ação por aqueles que estão ao nosso redor. Isso vai nos dar também um bom testemunho de como nós somos cristãos que nos preocupamos, que amamos o nosso próximo. Isso vai dar um bom testemunho acerca da nossa vida cristã. Então, se ali não havia espaço para que esses 4 amigos, esses 4 homens levassem esse paralítico até a presença de Jesus por causa da multidão, eles sobem no telhado,
fazem um buraco ali no telhado, descem a maca no ponto onde Jesus estava. Ao mesmo tempo, isso também demonstra urgência. Aquele homem, aquele paralítico, ele tinha urgência. E esses amigos, esses 4 homens, eles perceberam essa urgência. Eles perceberam que aquilo devia ser feito ali. Aquela era uma oportunidade única que eles tinham. Eles não iam ter outra oportunidade de levar esse homem até a presença de Jesus. Tinha que ser naquele momento, tinha que ser ali, naquela hora. Eles não teriam outra chance. Mas o mais importante, meus irmãos, desses 4 homens, desses 4 amigos, que levaram esse paralítico até a presença de Jesus, é a fé deles. Porque se eles não tivessem fé que Jesus poderia fazer algo por aquele homem, eles não teriam levado esse homem até a presença de Jesus. Então esses 4 homens, eles demonstram uma grande fé de que Jesus de fato poderia curar aquele homem. E é uma fé, mais uma vez, que rompe barreiras, rompe os obstáculos. Os obstáculos não são importantes para esses homens, mas eles rompem barreiras. O verso de número 5 vai nos dizer o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui é interessante porque aqui está o coração do texto, né? O ponto-chave do texto. Jesus, ele vê a fé. Ele viu a fé daqueles homens, uma fé coletiva. E então Jesus oferece, então, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Os seus pecados estão perdoados. Aquele homem, meus irmãos, ele poderia até continuar paralítico, porque o maior milagre Jesus já estava oferecendo para aquele homem. Os seus pecados estão perdoados. Não era necessário Jesus curar esse homem fisicamente, porque o mal que assola aquele homem, o mal que assolava a vida daquele homem, não era a sua paralisia, mas era o seu coração mau, o seu coração pecaminoso. Era porque aquele homem ele estava distante de Deus. Ele era um pecador que não tinha encontrado ainda Cristo. Então não era nem necessário Jesus curar esse homem fisicamente. Mas o que Jesus faz aqui no verso de número 5 já era suficiente para a vida desse homem. Os seus pecados estão perdoados, porque de fato, meus irmãos, o perdão, ele antecede qualquer cura física. Qualquer outra coisa que Jesus possa nos oferecer é antecedido pelo perdão. O perdão dos nossos pecados. Isso é o que um homem ele deve mais almejar na sua vida. Cristo perdoar os seus pecados, lhe tirar do lamaçal de uma vida pecaminosa para junto do Pai das luzes. Isso é algo que qualquer homem ele deve almejar na sua vida. Porque o fim principal do homem, o que diz o nosso catecismo, o breve catecismo, na pergunta de número 1, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Esse é o propósito da vida do homem, glorificar a Deus, mas como um homem que está atolado em seus pecados, num lamaçal de pecados, distante de Deus, como é que ele vai glorificar a Deus? Ele está impossibilitado de glorificar a Deus. Mas quando Jesus ele chega para esse homem e diz: seus pecados estão perdoados, esse homem agora ele sai. Ele sai dessas algemas, as algemas que lhe aprisionavam no pecado são tiradas, e então agora ele corre para os braços do Pai. Essa é a vida de qualquer homem, esse é o anseio de qualquer homem, porque é o propósito para o qual o homem ele foi criado. Então, Jesus não precisava curar esse homem fisicamente, mas o maior presente Jesus já deu a esse homem no verso de número 5. Os seus pecados estão perdoados. Calvino vai comentar aqui acerca desse texto. Calvino vai dizer o seguinte: Cristo declara perdoado o pecado do paralítico antes de restaurar-lhe o corpo, não porque o pecado era a causa imediata da doença, mas para mostrar que o principal benefício da graça de Deus está na salvação da alma. O principal benefício, meus irmãos, que um crente ele pode receber é a cura espiritual, é a libertação do pecado. Não sei se os irmãos já
ouviram o reverendo Augusto Nicodemos comentando uma vez que, certa vez, estava acontecendo um desses cultos neopentecostais, né? E o pastor chamava as pessoas para contar os seus testemunhos e as pessoas iam até a frente contar os seus testemunhos, né? E eram só testemunhos de bênção material, né? Ah, o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu uma casa, né? Ah, agora eu sou empresário, tenho tantos funcionários. Até que uma certa mulher, ela vai até a frente, né? E ela começa a dizer o testemunho, e o testemunho dela era o seguinte: o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou dos pecados. Agora eu estou contemplando Deus com os meus próprios olhos. E aí depois da mulher dizer todo o seu testemunho, o pastor dizia: muito bem, minha irmã, muito bem, agora conta a sua bênção. Então, é isso que acontece, meus irmãos. É justamente isso que acontece. O maior benefício para o crente não são as demais coisas que são acrescentadas, né? É obviamente que Deus, ele pode nos dar muitas coisas desse mundo, né? Deus, ele pode nos dar muitos bens. Ele pode, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele pode nos conceder muitas coisas, muitos bens materiais, muitas conquistas pessoais. Mas não nos enganemos, essas conquistas, esses bens materiais não são nada diante do grande milagre que Deus operou na nossa vida, que é a nossa salvação. É o Senhor libertando cada um de nós das algemas do pecado, tirando cada um de nós desse lamaçal que nós éramos escravos. Esse é o grande milagre da graça de Deus, que pode ser operada na vida de um homem. Os versos 6 e 7 continuam e nos diz o seguinte: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um, que é Deus? E é interessante porque os escribas, eles não estavam errados teologicamente. De fato, quem pode perdoar pecados é um, que é Deus. Mas ao mesmo tempo em que eles estavam certos teologicamente, seus corações estavam cegos. Os seus corações estavam totalmente cegos, porque eles estavam diante do próprio Deus e eles não conseguiam enxergar isso. O próprio Deus estava ali diante deles, mas eles não conseguiam enxergar essa verdade. Então eles discutem entre si: só Deus pode perdoar pecados? O que é que esse homem está dizendo? O que é que esse homem está dizendo? Isso é uma blasfêmia. Eles estavam cegos espiritualmente, meus irmãos. A cegueira espiritual faz com que isso aconteça na vida do homem. Ele não consiga enxergar coisas claras acerca de Cristo. Ele não consegue enxergar coisas que estão evidentes à vista dos seus olhos. As coisas espirituais, a glória de Deus está diante dos seus olhos, mas eles não conseguem enxergar, porque o seu coração está completamente cego em relação às coisas de Deus. Os versos 8 e 9 continuam e nos diz o seguinte: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aqui Jesus, ele mata totalmente a questão. É como Jesus dissesse para aqueles escribas e fariseus que estavam ali o seguinte: vocês não acreditam que eu tenho autoridade para curar espiritualmente, para perdoar pecados? Vocês creem que isso é uma blasfêmia? Porque vocês só acreditam que vocês veem com os seus próprios olhos. O perdão de pecados daquele homem era algo que acontecia internamente no coração daquele homem. Os escribas e fariseus, eles não podiam ver com os seus olhos carnais o que tinha acontecido ali.
A vida daquele homem tinha sido mudada a partir do momento que Jesus disse: seus pecados estão perdoados. A vida daquele homem não era mais a mesma, aquele homem ele tinha mudado totalmente. Mas isso, para os olhos carnais daqueles escribas e fariseus, eles não conseguiam contemplar isso. Mas Jesus disse para eles: vocês só conseguem contemplar o que vocês conseguem ver com os seus olhos carnais. Então, para que vocês saibam que eu tenho autoridade sobre todas as coisas, eu vou curar esse homem aqui, fisicamente. Para que vocês vejam o poder de Deus. Para que vocês vejam que Deus ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então, Jesus ordena que aquele homem levante e ande. E aquele homem é curado naquele instante, naquele mesmo momento. Naquele mesmo instante, o homem levanta, toma o seu leito e vai embora. É interessante, meus irmãos, porque se nós observarmos todos os milagres dos evangelhos, vai ter algo muito forte envolvido em todos esses milagres. É a fé. Mas a fé não daquilo que os nossos olhos eles podem contemplar. A fé naquilo que os nossos olhos não podem ver. Todos os milagres do evangelho têm isso em comum. A fé do que os olhos não podem ver. Aqueles 4 amigos, quando eles levam esse homem com esse leito à presença de Jesus, eles têm uma fé do que os olhos deles não poderiam contemplar ainda. É uma fé que os olhos carnais não podem contemplar. Mas eles tinham essa fé. E Jesus ele diz que eles tiveram grande fé. Jesus parabeniza eles pela fé que eles têm. Mas os escribas e fariseus, eles não tinham essa fé. Na verdade, eles só acreditavam no que eles viam com seus olhos. Por isso, Jesus ele faz essa cura física, para que aqueles que estavam ali acreditassem, crescem, que de fato, ele não é só um homem que dizia palavras ao vento. Não. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as enfermidades, e para que as pessoas ali contemplassem com os seus olhos carnais o que a sua fé limitada ou inexistente não poderia ver. Que já havia acontecido no verso de número 5, que foi o grande milagre desse texto. Os versos 10 e 11 continuam e nos diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus diz claramente na vista daqueles homens: para que vocês saibam que o que eu falei aqui não foi uma palavra ao vento, não foi nenhuma loucura, principalmente não foi nenhuma blasfêmia. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Ele tem autoridade. Ele manda que aquele homem levante e ande. É interessante porque a cura visível, a cura física que é visível, ela autentica a cura invisível. Ela dá autenticidade à cura invisível que Jesus tinha feito no coração daquele homem. O verso 12 então nos diz o seguinte: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Diante desse grande milagre, muitos glorificaram a Deus, mas também muitos continuaram céticos em relação a Cristo. Mas é assim, meus irmãos, a pregação do Evangelho. Muitos vão receber a palavra de Deus, vão dar glória a Deus, mas muitos vão continuar céticos e cegos espiritualmente. Mas Jesus, ele faz justamente aquilo que ele já havia planejado: pregar o reino de Deus e demonstrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque ele é o próprio Deus.
Eu quero trazer, acerca desse texto, algumas aplicações para a nossa vida cristã. A primeira aplicação que nós podemos extrair desse texto é que o maior milagre é o perdão de pecados, meus irmãos. O maior milagre, o mais importante, é o perdão dos nossos pecados. O Senhor, Ele já fez algo maravilhoso nas nossas vidas. Deus, Ele não precisa nos dar mais nada, porque Ele já nos deu tudo. A morte de Cristo na cruz do Calvário, os pregos que foram cravados em suas mãos, significa a nossa vitória. Hoje nós somos vitoriosos porque os pregos não fizeram que Cristo permanecesse na cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele intercede por cada um de nós. Essa é a nossa grande vitória. Nossa vitória não é quando nós compramos um carro novo, quando nós adquirimos uma casa nova, quando a nossa conta bancária está cheia de dinheiro. Não, meus irmãos, a nossa grande vitória, ela foi conquistada lá na cruz do Calvário, por Cristo. Essa é a grande vitória. O maior milagre é o perdão de pecados. A segunda aplicação é que a fé verdadeira, ela rompe obstáculos e ela vê aquilo que os nossos olhos não podem contemplar. Aqueles 4 homens nos ensinam sobre uma fé perseverante, que perseverou por aquele paralítico. Eu vejo também esse texto muito evangelístico, meus irmãos. Aqueles 4 homens, eles tiveram a ação de levar aquele paralítico até a presença de Jesus. E mesmo diante de obstáculos, eles não desistiram. Quantas vezes nós desistimos de pregar para alguém porque ela disse que não vem para a igreja, né? A gente fala uma vez, fala 2. Essa pessoa, parar de pregar para ela, não tem jeito nenhum. Esses amigos, eles demonstram que nós não devemos parar diante das adversidades. Devemos pregar o Evangelho, devemos levar as pessoas até Cristo. Porque nós somos os agentes de pregação do Evangelho. Nós somos os agentes de pregação do Evangelho. A palavra de Deus, ela não vai ser pregada sozinha. A igreja de Cristo precisa pregar o seu Evangelho. Precisa levar as pessoas até Cristo. Quantos paralíticos como esse a gente não já se deparou na nossa vida? Não paralítico fisicamente, mas paralítico espiritualmente. Pessoas que precisam do perdão de Cristo, do perdão de Deus. Nós já nos deparamos na nossa vida. Acredito que muitas vezes. Muitas vezes. E nós podemos ser um desses 4 homens, desses 4 amigos que levaram o leito até Jesus. Muitas vezes essas pessoas que nós nos deparamos, elas não estão deitadas numa maca paralítica fisicamente, mas elas estão com sua alma entregues ao inferno. E nós podemos fazer algo por elas. Nós podemos agir como esses 4 homens, levar com que essas pessoas cheguem até a presença de Cristo. E Cristo possa dizer a elas, seus pecados estão perdoados. Não necessariamente, meus irmãos, nós vamos trazer essas pessoas para a Igreja Presbiteriana de Tambaí. Não necessariamente. Mas se essas pessoas de fato se encontrarem com Cristo, numa igreja fiel à palavra de Deus, nós vamos ter cumprido com a nossa missão de proclamar o Evangelho de Deus, para que essas pessoas elas saiam da sua vida pecaminosa e possam se encontrar com Cristo. Interessante porque essa semana, falando sobre essa fé, né, que rompe barreiras, essa fé que enxerga algo que os nossos olhos carnais não podem enxergar. Essa semana, lá no hospital, eu tinha conhecido um senhor há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e ele estava no início do tratamento dele, né? E geralmente quando as pessoas estão no início de tratamento, elas ainda estão bem fisicamente, né? Não se nota muito que elas estão doentes. E ele era um senhorzinho duro, desse senhorzinho do interior. Ele era de Uiraúna, muito longe aqui de João Pessoa.
E logo quando ele chegou para fazer o tratamento, estava conversando com ele, né? Geralmente esse senhorzinho de idade, quando você chega perto, ele quer contar sobre a sua vida, né? Tudo que ele passou e tal. E aí, há cerca de 1 ano e meio atrás, ele contando, né? Que ele era fumante e tal. Isso causou o câncer nele, né? Câncer aqui de pescoço. E aí, mas ele estava bem, né? Fisicamente. E aí a gente conversando, e ele dizia, mas eu tenho fé em Deus. A minha fé é grande. E eu sei que Deus vai me curar. Eu tenho fé em Deus que Ele vai me curar. E eu perguntei a ele, você é católico? Né? Geralmente interior, né? Ele disse, não. Eu me converti verdadeiramente a Deus. Sou da igreja evangélica, ele era de uma igreja batista lá. Eu me converti verdadeiramente a Deus. Eu disse, glória a Deus. E aí foi, né? E essa semana eu me encontrei novamente com ele, né? Passando lá pelo corredor. E ele já com um aspecto totalmente diferente, né? Já muito debilitado, né? Até difícil de reconhecer ele, bem magrinho, né? Por causa do tratamento, das medicações. E aí eu me encontrei com ele e disse, e aí, como é que o senhor está? Na outra vez ele tinha me dito que tinha saído na noite anterior, né? Que ele tem que sair na noite anterior para chegar aqui de manhã. Aí eu brinquei com ele, ele disse, e aí, fez a viagem foi boa? Ele disse, foi, rapaz, foi muito boa. Aí a gente conversando, mas sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Que ele repetiu a mesma coisa. Ele todo debilitado já, um aspecto totalmente diferente daquela vez que eu tinha me encontrado com ele, mas ele repetiu a mesma coisa. Ele disse, eu tenho fé em Deus que Ele vai me curar. A minha fé no meu Deus diz que Ele vai me curar. Meus irmãos, é esse tipo de fé, meus irmãos. É esse tipo de fé no que os nossos olhos podem contemplar, que nós temos que ter no nosso Senhor Jesus. Porque quem visse aquele homem no estado que ele estava, todo debilitado, nunca iria dizer isso. Mas ele próprio, ele tinha essa fé dentro do seu coração, de que o Senhor havia de curar ele fisicamente, porque eu tenho certeza que a cura espiritual já havia acontecido na sua vida. Ele tinha essa fé que rompia qualquer coisa, rompia qualquer entendimento, que os olhos dele não podiam contemplar. Esse tipo de fé que nós temos que ter diariamente. E sabe por quê, irmãos? Porque diariamente nós encontramos obstáculos na nossa vida. Todos os dias, todas as semanas. Seja um obstáculo financeiro, seja um obstáculo de desentendimento, seja na nossa família, seja no trabalho mesmo, relacionamentos interpessoais. Lidar com pessoas não é fácil. Nós temos dilemas na nossa vida diariamente. E se nós não tivermos essa fé, que os nossos olhos não podem contemplar, de que o Senhor Ele vai resolver os nossos problemas, de que o Senhor Ele está junto de nós, nós não vamos conseguir andar, meus irmãos. Nós não vamos conseguir caminhar como cristãos autênticos. Sabe por quê? Porque se a gente não tem essa fé, a gente vai começar a acreditar nas nossas forças. A gente vai começar a acreditar que a gente mesmo pode resolver os nossos problemas. Ah, não, o meu dinheiro vai resolver, a minha força vai resolver, a minha inteligência vai resolver. Quando não deve ser assim, irmãos. A nossa fé, ela deve ser dessa forma. Uma fé que os olhos não contemplem. Por fim, meus irmãos, a terceira aplicação. Jesus é Deus e Ele tem autoridade absoluta. A autoridade de Jesus sobre o pecado, sobre a mente humana, sobre a enfermidade, sobre todas as coisas, prova a sua divindade. E é esse Deus, meus irmãos, que nós adoramos. Esse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. E é por isso que nós o adoramos. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem autoridade sobre o pecado, sobre a doença, sobre a vida, sobre a morte. É esse Deus que nós cultuamos. É esse Deus que nós viemos até aqui hoje, essa manhã. Não são os deuses falsos que o mundo proclama, que as religiões falsas proclamam. Mas é esse Deus que criou todas as coisas. O Deus que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Por que você crê em Deus? Por que você acredita em Deus? Porque Ele é o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Criador de tudo, de todo o mundo. Ele é o Criador do homem.
Ele é o que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Por isso nós acreditamos nele, por isso nós o cultuamos e por isso nós estamos aqui essa manhã. Devemos nos submeter a ele com temor, mas principalmente, meus irmãos, submeter a ele com confiança. Confiar em Deus. Confiar em Deus é ter a certeza de que ele vai cuidar. Sabe aquela pessoa que tem muitos empregados e ela confia cada coisa a um empregado, mas ele tem um empregado que ele sabe que se ele confiar algo ali a ele, ele não vai falhar. É a pessoa de confiança. Ele sabe que ele vai resolver. Aquela pessoa que o chefe diz, olha, eu vou sair, mas fulano de tal vai ficar aí resolvendo tudo, porque eu confio nele. Eu sei que ele vai dar conta do recado. A confiança em Deus, meus irmãos, é dessa forma. Confiar que Deus ele vai resolver. Confiar que Deus ele vai fazer. Mesmo que os nossos olhos eles não contemplem. Porque eles não vão contemplar. Mas nós confiamos que ele vai fazer. Nós confiamos que Deus ele vai resolver. Porque ele é um Deus que pode todas as coisas. Meus irmãos, que Deus ele nos abençoe. Que nós possamos ter confiança. Uma fé de confiança nesse Deus. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, maravilhoso e majestoso Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos primeiramente pela Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos orienta, Senhor. Ó Deus, que acalenta o nosso coração, que refrigera, Deus, a nossa alma. Obrigado, Deus. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude, Pai, nos auxilie a ter confiança em Ti, Pai. Ó Deus, que o nosso coração e a nossa mente, Pai, possa colocar a nossa confiança totalmente em Ti, Senhor. Sabendo que Tu és o Deus, Senhor, que opera milagres, Senhor. Não somente milagres físicos, Senhor, mas milagres espirituais. Sabendo, Senhor, que o maior milagre Tu já operaste na nossa vida, Pai, que foi perdoando os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu sacrifício naquela cruz, Pai, porque sem Ele nós estaríamos mortos. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Aplica, Senhor, essa palavra no nosso coração e que durante essa semana, Senhor, nós possamos lembrar desses ensinamentos, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos.